Oi, eu sou a Aline Sena e eu falo sobre vida nômade. Essa experiência da vida nômade, ela coloca você em contato com seus próprios limites. Então, o que você efetivamente precisa para viver? Quais são as suas regras ou quais são as coisas que fazem você ficar bem? E aí quando você identifica e vê que não são muitas coisas necessárias, assim... Bom, na verdade todos nós somos muito complexos. Eu não acredito muito nessa coisa de vida simples, porque a vida não é simples para ninguém, né? Eu acho que tem mais a ver com a história de objetos, eu acho, né? Quer dizer, isso é a questão do conforto, né? O conforto físico. Às vezes a gente... Para ter uma experiência como essa, de cada hora estar num lugar diferente, a gente acaba abrindo mão do conforto físico. Claro, a gente procura manter um mínimo, assim. Então no barco tem água quente, eu tô aqui perto desse chuveiro que não é com água quente, provavelmente. Mas... a gente tem essa proposta, assim, tipo, a vontade de estar fora é maior do que aquilo que a gente convencionou como, não, eu preciso de um mínimo de conforto. Qual que é o mínimo necessário? Né? Eu preciso ter um fogão de 2 bocas, para eu trabalhar num lugar, assim, cada hora num lugar, qual é a estrutura que eu preciso? Então, se tiver um fogão para trabalhar e para morar por um tempo, eu preciso, sei lá, de ponto de internet, eu preciso de sinal de internet, preciso de uma mesa, tomada, algum silêncio, para morar mesmo por um tempo, de repente um fogão de 2 bocas, uma geladeira, ou um quarto, uma pequena cama, alguma coisa assim. Qual é o mínimo, né? Eu vou sair com que bagagem? Qual o tamanho da bagagem, né? Então, eu acho que já dá para fazer um exercício nesse momento. Se você tivesse que morar em um cômodo só da sua casa, como seria? Né? O que você precisaria doar ou vender para que fosse possível carregar essas coisas que são mais importantes para você, né? E aí tem essa coisa de você olhar para si mesmo, né, para sua natureza e respeitar isso, assim, e observar, poxa, eu preciso de um banho quente, isso é o mínimo. Então dá para aquecer uma chaleira e aí colocar num balde, de repente isso é suficiente? Não, eu preciso ter um chuveiro muito confortável. Pode ser também, você vai observar, né? É legal ter contato com os seus próprios limites, né? Com as suas próprias expectativas. Você se conhecer mesmo, até que quais são os seus limites, né? E é uma lição de autoconhecimento muito interessante, assim. E eu percebo, assim, que se a gente se conhece, se a gente se dá essa oportunidade de sair do ambiente que a gente já está acostumado, ou se permitir uma experiência realmente que exija da gente um comportamento diferente, é uma experiência pessoal muito enriquecedora. Como é que você se fortalece com essa experiência da vida nômade? Você percebe que dá para viver uma vida interessante sem tanto custo, assim, sem tantos objetos, sem tantas coisas que torne caro, né? E aí a nossa ganância, ela diminui. E nessa, a gente começa a olhar para o outro de forma diferente. Desejar que o outro também tenha uma vida interessante, plena, né, de experiências. E aí, claro, as ideias são diferentes e que bom que são diferentes, que cada pessoa tem tem seu universo particular, né? Sua história, essa que é a riqueza, né?
Essa que é a riqueza. Mas quando a gente começa a olhar para o outro, começa a fazer sentido, por exemplo, desenvolver projetos onde a vida do outro precisa ser considerada. Por exemplo, se você é um fornecedor de uma multinacional, se você presta serviços, aí eu não vou citar nomes, né? Mas de repente a empresa é grande, você tem um pequeno negócio. Essa empresa grande pode ser que ela não precise que você financie a operação dela, não é mesmo? Você presta... Eu, por exemplo, a gente era contratado para fazer um vídeo e, sei lá, o vídeo custava 40 mil reais. Aí eles aprovavam o orçamento em janeiro. A gente produzia o vídeo. Aí eles pagavam depois de 4 meses. O que significa isso? Poxa, eu vou ter que financiar a operação da multinacional por 4 meses. Será que está certo? Então é interessante ver que o mercado tá olhando para isso, né? E aí você ouve falar das empresas que estão se enquadrando no índice ESG, que se preocupa com o ambiente, E de environment, S de social e ESG de governança, né? Então, ok, as empresas que se preocupam com o meio ambiente, isso já estava sendo falado há muito tempo, mas tinha aquela história de greenwash, que é a empresa fingir que se preocupa com o meio ambiente, né? E na verdade não, sei lá, encontra práticas que não precisa necessariamente cuidar, né? E aí depois social. Então a empresa, ela se relaciona com quem, né? Quem são os funcionários, quem são os fornecedores. Aí quando bateu isso, eu falei, olha só, agora empresas que tratam bem fornecedores, elas têm pontuação na bolsa de valores. Mas que coisa legal isso, né? Que interessante, né? O ser humano aí, acho que a gente vai ter aí um bom futuro pela frente, sim, né? É um bom sinal tudo isso, né? Quando nós dizemos o bem ou o mal, há uma série de pequenos satélites desses grandes planetas, e que são a pequena bondade, a pequena maldade, a pequena inveja, a pequena dedicação. No fundo é disso que se faz a vida das pessoas, ou seja, de fraquezas, de debilidades. Por outro lado, para as pessoas para quem isso tem alguma importância, é importante ter como regra fundamental de vida não fazer mal a outrem. A partir do momento em que tenhamos a preocupação de respeitar essa simples regra de convivência humana, não vale a pena perdermos-nos em grandes filosofias sobre o bem e sobre o mal. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Parece um ponto de vista egoísta, mas é o único do gênero por onde se chega não ao egoísmo, mas à relação humana.